Irmãos, como já dito, hoje é a quinta da família e nós refletiremos nesta noite na palavra de Deus à luz do tema da família. E o tema da nossa mensagem nesta noite é o perigo dos cômodos fechados. Vamos falar juntos? O perigo dos cômodos fechados. Daqui a pouco nós vamos detalhar mais esse tema e tudo aquilo que queremos fazer. Mas nesse momento eu quero te convidar a lermos a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos de 8 a 14. Efésios capítulo 5, versículos de 8 a 14. Esse é o texto-chave da nossa mensagem nesta noite. Obrigado. Agora vai. Vamos ver se nessa obra a gente troca isso aqui também, né? Está na hora, né? Meu Deus, é tanta coisa. Efésios 5, de 8 a 14. Pois no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, denunciem-nas. Porque aquilo que eles fazem em oculto até é vergonhoso mencionar. Mas todas as coisas, quando expostas pela luz, se tornam visíveis, porque a luz é que torna tudo visível. Por isso é que foi dito: desperte, ó você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Você pode fechar seus olhos? Pai, nós oramos a Ti nesse momento que a Tua palavra foi lida, nós pedimos o total direcionamento do Teu Espírito Santo, a começar pela minha vida, que serei o porta-voz desta palavra, mas também na vida de cada irmão e irmã que está aqui, para que a Sua palavra seja entendida, para que ela venha como um sinal do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Qual é o cômodo principal da sua casa? Ou, se principal não cabe, qual é o cômodo mais bonito da sua casa, na sua opinião? Ou se não for o mais bonito, qual é o cômodo que você mais gosta de ficar na sua casa? Ou qual é o cômodo que você mais gosta de mostrar na sua casa? Se você fosse receber uma visita pastoral, da família pastoral na sua casa, qual seria o cômodo que você mais gostaria de mostrar? A cozinha bem preparada, com uma comida bem gostosa, uma Coca-Cola gelada, ou a sala. Nós temos vários cômodos na casa, irmãos, e aqui, imagino eu, que na casa nós temos os cômodos que nós consideramos mais bonitos, mais bem acabados. Podemos ter algum cômodo que talvez esteja em obra, igual está aqui, e a gente ainda não curte muito aquele cômodo porque ele está em obra. Mas, geralmente, na casa, nós temos também um quarto que geralmente ele fica fechado, e ali a gente guarda muita coisa. Ali, às vezes, está o porta-retrato do teu casamento. Na época, foi aquela fita de vídeo, assim, que colocava num videocassete, às vezes essa fita está ali. Às vezes é uma tábua de passar roupa que estragou o pé, aquele ferro ali, você não quis jogar fora. Aí o que você fez com a tábua de passar?
foi lá e colocou lá nesse quarto. Às vezes foi um móvel que você trocou e ficou com pena de desfazer daquele, então colocou o móvel antigo nesse quarto. Ou às vezes lá estão vários sacos de roupa que você não usa mais, um brinquedo do seu filho que já é casado e já tem até neto, mas você colocou lá e lá ficou. Muitas vezes nós temos na casa esse quarto, que geralmente ali nós vamos colocando coisas que até poderíamos desfazer delas, mas não desfazemos. Numa linguagem bem popular, alguns chamam esse quarto do quartinho da bagunça. Não é isso? Às vezes é um quarto que está cheio de ferramenta, que está cheio de coisas. Seu marido às vezes não troca uma lâmpada, mas lá nesse quarto tem um monte de ferramenta, tem um monte de coisas, né? Tem uma maquita, tem uma mala de ferramenta, ainda que ele não faça nada. Esse cômodo, irmãos, muitas vezes você não quer mostrar. Então, se você recebe uma visita na sua casa, você geralmente não quer mostrar esse cômodo. Você quer mostrar a sala, você quer mostrar a cozinha, você leva a sua visita no terraço, onde está a churrasqueira. Mas nesse cômodo você não leva ninguém. E além de não levar ninguém, geralmente ele fica o quê? Trancado. Vai que o seu filho, sem você perceber, leva o coleguinha lá, abre o cômodo e pega alguma coisa, e você fica envergonhado porque aquele quarto foi exposto. Esse quarto, irmãos, esse cômodo fechado, falando metaforicamente, é como se fosse áreas, irmãos, da nossa vida, seja ela pessoal ou familiar, que talvez não seja a área que nós mais gostamos de mostrar. Esse cômodo, irmãos, metaforicamente falando, às vezes é aquela área da nossa vida familiar que a gente não coloca na vitrine. Porque via de regra, a gente coloca a nossa família na vitrine, ou não coloca? Coloca ou não coloca? O filho do seu vizinho ou do seu parente fez uma bagunça muito grande na escola. Os pais foram chamados, tirou nota ruim. O que você faz com a sua família? Você coloca lá na vitrine. Não, meu filho não é desobediente igual o filho de fulano. Meu filho não tira nota ruim igual o filho de fulano. E você coloca a sua família na vitrine. Geralmente a gente chega na igreja, a gente desce do carro e desce com a nossa família vem na vitrine. A nossa família entra na igreja, vai a criança para o ministério infantil, vai o adolescente para o papo reto, nós sentamos como casal aqui, às vezes abraçadinho, juntinho. Por quê? Porque a nossa família está na vitrine, e aquilo nós estamos, metaforicamente, fazendo o quê? Mostrando para a nossa visita: olha, essa é a minha sala, olha, essa é a minha cozinha, esse é o meu terraço, essa é a minha varanda. Mas quais são as áreas da nossa família que muitas vezes estão num cômodo fechado, trancado, e que nós não queremos que ninguém veja? E isso é sério demais, irmão. Sabe por quê? Porque aquilo que está escondido não está resolvido. É ou não é verdade? O que está escondido não está resolvido, irmãos. O que está escondido, ele no máximo está escondido. O que está escondido, irmãos, no máximo, ele foi feita uma tentativa de deixar para lá, mas ele está ali. Nada daquilo que está escondido está resolvido. E aquilo que não está resolvido, com o tempo, irmãos, pode se transformar em alguma coisa ruim. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no texto-chave que lemos, ele vai dizendo: olha, no passado vocês eram trevas, agora vocês são luz do Senhor, vivam como filhos da luz.
Não participem das obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, denunciem elas, porque todas as coisas, quando expostas pela luz, se tornam visíveis, porque a luz é o que torna tudo visível. Ou seja, com base nesse texto, quais são as áreas da sua família que você não dá luz? O que você não daria luz hoje para a sua família? O que você não mostraria hoje? O que você não apontaria um holofote hoje para a sua família, para a sua casa, para a sua vida? É por isso que nós vamos falar, irmão, sobre o perigo dos cômodos fechados. Não literalmente falando. Literalmente falando, o máximo que pode causar é uma necessidade de uma faxina e jogar muito lixo fora. Agora, na nossa vida, na nossa casa, quais são os perigos desses cômodos fechados? Eu quero inicialmente pensar com você, não temos como desdobrar tanto assim o tema, porque não temos tanto tempo. Eu quero pensar com você em alguns possíveis cômodos fechados na sua vida e na vida da sua família. Pode ser que algum se encaixe com você, pode ser que não. Pode ser que eu fale aqui algumas áreas que não se encaixem com você, mas o Espírito Santo de Deus traga outras na sua mente. Essas que o Espírito Santo trouxer são possíveis cômodos que estão fechados na sua vida e na sua família. E o intuito aqui, irmãos, é a sinceridade. Sabe por quê? Porque o intuito aqui não é condenação, o intuito aqui é revelação. Você não entrou na igreja hoje para ouvir uma palavra pastoral que vai trazer condenação para a sua vida, não. Você entrou aqui hoje para ouvir uma palavra pastoral que vai trazer revelação. Quando isso acontece nesse ambiente de igreja, quando Deus usa o pastor ou usa o pregador para isso, é porque Ele quer trazer à tona coisas que talvez no dia a dia você não está vendo ou não está dando a atenção devida. Eu quero pensar que o primeiro cômodo que talvez esteja fechado na sua vida, na vida da sua família, seja o cômodo do orgulho. O orgulho é o excesso do amor próprio, irmãos. A pessoa orgulhosa, você sabe muito bem, é aquela que tem dificuldade de assumir seus erros, de reconhecer os seus erros. A pessoa orgulhosa é aquela dentro da casa ou dentro da família que tem dificuldade de pedir perdão. É aquela dentro da família que na hora do conflito ela nunca cede. Tem alguém assim na sua casa? Tem alguém assim na sua casa? Tem alguém na sua casa que tem dificuldade de assumir os erros? Tem alguém na sua casa que tem dificuldade de pedir perdão? Tem alguém na sua casa que na hora do conflito ele não gosta de ceder, ou ela não gosta de ceder? Isso é orgulho, irmãos. A gente não precisa ficar buscando nomes bonitos para dar, quando nós já temos a expressão clara do que é o orgulho. E aí, quando o orgulho está presente dentro da casa, por exemplo, pais não admitem que erraram para os seus filhos. Não estou fazendo comparação, dizendo que uma época era melhor do que outra. Não me interprete mal. Mas isso era muito comum na geração passada, vocês concordam? O pai e a mãe eram uma figura, né, de muita autoridade. Então, até certo, você como filho estava errado. Então, se você tivesse certo, baixava a cabeça que você estava errado. Porque o pai e mãe não erravam. A gente pegou um pouco dessa cultura. Estou exagerando? Com você foi diferente? Era muito isso, né? E às vezes a gente traz isso como herança. A gente traz isso como herança e a gente pensa que nós somos irrepreensíveis, que nós somos absolutos, que nós somos perfeitos. E embora tenhamos filhos crianças, adolescentes, jovens, casados, às vezes pensamos, irmãos, que nós não podemos errar. Ou quando erramos, não temos a humildade de admitir que erramos. Então, quando há orgulho dentro da casa,
pessoas não admitem os seus erros. Pode ser uma relação de pais com filhos, pode ser uma relação de um cônjuge com o outro. Não estou aqui querendo colocar lenha na fogueira do teu casamento, não, pelo amor de Deus. Mas é horrível, irmãos, conviver com alguém orgulhoso ou orgulhosa. É horrível você caminhar anos e anos com alguém ao seu lado que é orgulhoso, que é orgulhosa, que não admite erro, que não admite falhas, que não consegue pedir perdão, se retratar, que não toma iniciativa para quando a coisa está ruim, para que ela possa melhorar. Irmãos, a Bíblia fala bastante para a gente sobre isso. Olha, em Hebreus capítulo 12, versículo 15, vai dizendo assim a palavra de Deus: tenham cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. O autor aqui está falando de algo que ele chama de raiz de amargura. Você sabe o que é raiz de amargura? É a mágoa alimentada. Sabe o que é raiz de amargura? É a frustração alimentada. Na sua casa tem frustração? Você, marido, por favor, não levanta a mão, isso vai ficar ruim para você. Você se frustra com a sua mulher? Você se frustra com a sua esposa? Não levanta a mão, não dá sinal, fica quieto, não balança a cabeça, responde só internamente, só você e Deus. Tua esposa frustra você? Esposa, você se frustra com o seu marido? Então, essa frustração, se ela for alimentada, ela vira raiz de amargura. O casal crente, ele diz, né, eu nunca pensei em divórcio. Eu só pensei em enforcar, mas divórcio não. Então a gente não pensa em divórcio. Então quando você tem vontade de enforcar o seu cônjuge, se você alimentar isso vai virar raiz de amargura. Olha só o que diz Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo vem antes da queda. Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Em outras palavras, talvez tenha um quarto fechado dentro da sua família, e esse quarto se chama orgulho. Aí sabe o que acontece? Dia após dia, você vai pegando mágoas, ressentimentos, frustrações, e o outro é orgulhoso, não admite erros, não pede perdão, e você vai, como aquela tábua de passar velha, como aquele móvel velho, você vai pegando e vai entulhando nesse cômodo que está fechado na sua casa. Você está bem com a pessoa, mas a situação foi resolvida? Não foi. Um outro cômodo que a gente pode pensar, metaforicamente, é o cômodo dos pecados ocultos. A Bíblia fala muito sobre pecado. E o que a Bíblia nos ensina sobre pecado, irmãos? Agora vocês podem responder que não compromete o casamento, não. O que a Bíblia nos ensina sobre pecado? Que nós somos pecadores, não é isso? Que há perdão para nós, que nós precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados. Não é isso que a Bíblia ensina? Só que na vida cristã, irmãos, às vezes tem pecados que nós não fazemos isso. Na vida cristã, muitas vezes, o crente, ele carrega pecados ocultos. Às vezes, irmãos, o crente, embora saiba que há perdão para o pecado dele e que ele precisa confessar, se arrepender e abandonar o pecado, às vezes por conta de uma coisa que começou pequena e se tornou grande, ele não consegue largar aquilo. Então sabe o que ele tenta fazer? Ele foca na sala, na cozinha, no terraço, ele foca no quarto, ele foca em tudo que está arrumadinho, mas tem um pecado lá no quarto trancado. Esse é um pecado oculto.
O pecado oculto na família, irmãos, ele traz grandes prejuízos. Olha, não se assuste com o que eu vou dizer, tá? E também não é uma acusação, não estou afirmando que seja. Mas tem cônjuges casados que não sabem que o seu cônjuge, por exemplo, é viciado em pornografia. Às vezes tem pessoas casadas há anos, irmãos, e não sabem que o seu cônjuge é viciado em pornografia, e ali é um pecado oculto. Existem vícios, irmãos, dívidas, que muitas vezes estão ali de forma oculta, e o outro não sabe. Às vezes tem imoralidade sexual, porneia, que no grego é traduzido, né, no Novo Testamento, como tudo quanto é tipo de imoralidade sexual. E isso é um pecado oculto. É quando, por exemplo, você é casado e está em troca de conversa, e está trocando conversa com uma outra pessoa que não é o seu cônjuge. Isso é porneia, é imoralidade sexual, isso é pecado oculto. É quando você está desejando alguém que não é o seu cônjuge. Isso é porneia, é pecado oculto. Está na sua mente, são pecados de pensamentos. Nossos pecados não são só as nossas ações, não, irmãos. É por isso que eu digo que a régua da nova aliança é muito alta. Porque lá na antiga aliança, pegando carona nisso agora, se condenava o adultério. Aí Jesus vem e fala, não, o adultério continua sendo pecado, mas se você olhar para uma mulher e desejá-la na sua mente, você já cometeu adultério com ela. Então, há pecados, irmãos, que são ocultos. Sabe outras coisas? Mentiras. Tem família, irmãos, que a mentira reina, a mentira vive com força. Ou seja, sempre tem alguém enganado dentro daquela casa. E mentiras que você acha que é pequeno, tá? É pecado oculto. É quando você, mãe, é coberta alguma coisa do seu filho e com medo, por exemplo, da disciplina que o pai possa fazer, você esconde do marido. Isso é pecado. Isso é pecado oculto. É porque talvez você seja paternalista ou queira cobrir o filho com muito cuidado e às vezes você omite do pai. Isso é pecado oculto, são mentiras. Coisas que você está fazendo lá fora, quando ninguém está te vendo, e você está cometendo pecado oculto. Aí você tem a sua casa lá bonitinha, mas tem o quarto trancado, e lá dentro tem pecado oculto. Esses pecados ocultos podem ser emocionais. Um ódio não confessado é um pecado oculto. Nossa, eu sinto um ódio daquela pessoa. Você pensa para você. Você não confessa para Deus, não se arrepende do ódio, não pede para Deus tratar o seu coração, para Deus tirar. Isso é pecado oculto. Um desejo de vingança, uma inveja, um ciúme doentio, coisas que você vem guardando. Olha, isso é pecado oculto. O salmista Davi, ele escondeu um pecado. Você sabe muito bem que um dos grandes eventos da vida de Davi, narrado na Bíblia, é o pecado que ele tentou esconder. Aí ele diz assim, ó, lá no Salmo 32, de 3 a 5, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Olha, irmãos, que texto maravilhoso. Vamos ler juntos? Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Você pode dar um glória a Deus? Porque é isso que Deus faz na nossa vida, mas a gente tem que confessar e reconhecer o nosso pecado e admitir as nossas culpas, para que a gente não fique com eles escondidos.
Uma terceira suposição aqui de cômodo fechado é o cômodo dos segredos familiares. Tua família tem segredo? Não estou sendo fofoqueiro querendo saber o teu segredo não, tá? Tua família tem segredo? Tem família que tem uns segredos, irmãos, cabulosos. Cabulosos. Mas muitas vezes trágicos. E às vezes, quando você menos imagina, vem à tona. Aí você descobre lá, 30 anos depois, o irmão mais velho que abusou da irmã, que era pequenininha. Coisa horrível. E aí, quando você descobre isso, estou criando suposições, tá, irmãos? Você descobre que a mãe soube na época, mas para preservar os 2 filhos, tratou isso como segredo da família. Olha que coisa horrível. E aí isso ficou aonde? Lá no cômodo trancado. Nós temos, irmãos, na nossa igreja, quando eu falo da nossa igreja, não estou falando da igreja local, estou falando de forma geral, nós temos nas nossas igrejas muito mais índices de abuso do que nós sabemos. Existem muitos quartos fechados quando o tema é segredo familiar. Olha, tem muita igreja, tem muita mulher crente aí nas igrejas que escondem até hoje uma violência doméstica que já sofreram. Está num quartinho fechado. E isso vai criando ferida. Então, coisas que não puderam ser ditas, dores que não foram tratadas, feridas que foram abafadas em nome da honra, da reputação, do medo. E tanta coisa a mais. Aí, irmãos, a família vive um faz de conta. Como assim um faz de conta? A família finge que está tudo bem. Como é que finge que está tudo bem, irmãos? Como é que apanha do marido e finge que está tudo bem? Como é que é violentada por um primo, por um tio, por um irmão, por um pai, por um padrasto e finge que está tudo bem? Como é que finge que está tudo bem? Não finge que está tudo bem, irmãos. Pensa que finge. Na verdade está adoecendo. Porque está guardado lá no quartinho. Então, isso tudo significa que há um grande perigo dos cômodos fechados. Cômodo fechado, irmãos, é aí que chegamos a essa conclusão. Cômodo fechado são problemas na nossa família, são problemas na nossa vida. O que está escondido pode até parecer controlado, mas age no invisível, essa é a grande verdade. Você pensa que está controlado, mas está agindo no invisível. Olha, imagine, irmãos, que tivesse aqui uma infiltração. Olha para essa parte. Mas imagine que houvesse aqui uma infiltração. Porque ela está invisível, está do outro lado. Mas ela está trazendo dano? Tá. Então, o que se esconde, pensa que está controlado, mas não está. O que você mente, o que você omite, o que você joga para dentro do quartinho, você pensa que está controlado, mas não está. Porque o que é escondido, Deus não trata. Agora, o que é exposto com arrependimento, Deus transforma. Então, se está escondido, não tem tratamento. Se está escondido, não tem cura. Você sabe o que tem cura? Aquilo que você abre a porta do cômodo, vai lá, arranca de lá e traz para a luz. Aí tem cura. Porque se você não fizer isso, não tem. Ou seja, o que fica escondido, ele está crescendo no escuro. A gente precisa desmistificar alguns provérbios, algumas frases que a gente ouve muito. Deixa eu tentar desmistificar uma aqui. O tempo cura
tudo. Mentira. Mentira. O tempo não cura tudo. Tem coisas que está escondida e está crescendo. Por quê? Porque o tempo para determinadas coisas não é remédio. Eu não estou dizendo que tenham coisas que possam ser curadas com o tempo, não, tá, irmãos? Sim, tem coisas que podem ser curadas com o tempo. Mas tem coisas que não. Tem coisas que estão escondidas e continuam crescendo. Vão passando os dias, mas ela não desaparece. E aí, quando acontece isso, o escuro é um terreno fértil para o inimigo. O inimigo adora aquilo que está no oculto e que o tempo não está tratando. Olha, cômodos fechados contaminam toda a casa. A família, irmãos, é um ambiente de conexão. Você pode repetir isso comigo? A família é um ambiente de conexão. Nós estamos conectados, irmãos, aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Cômodos fechados contaminam toda a casa. O seu pecado contamina toda a sua família. O seu orgulho contamina toda a sua família. A sua falta de sabedoria e de controle contamina toda a sua casa. Então o cômodo fechado, ele não está isolado. Ele não saiu da sua casa, ele está lá. Se você pegar a planta da sua casa, ele está lá. Ele está plantado lá e ele está contaminando, é como se ele fosse um vírus. Às vezes a gente tem costume de falar, não, deixa isso quieto, legal. Tem momento que é melhor deixar quieto, mas tem coisas que não dá para deixar quieto. Cômodos fechados, irmãos, muitas vezes são áreas de contaminação e estão contaminando toda a casa. Olha, cômodos fechados impedem a cura e a restauração. Deus não cura o que nós fingimos que não existe. É bem óbvio, né, irmãos? Se eu finjo que não existe, como que Deus vai curar? Você já viu isso? Pessoa fingindo que não existe? Você olha para o casamento e fala, meu Deus, misericórdia aquele casamento. Mas a pessoa está lá, fingindo que aquilo não existe. Deus não vai curar, irmãos. Deus não vai curar. A pessoa está anulada, a pessoa tem que ceder em tudo. A pessoa não tem autonomia. A pessoa está sofrendo violência psicológica e está vendo um monte de coisa, mas ela finge que não existe. Se você continuar, meu irmão, se você continuar fingindo que não existe, não tem cura não. Tem que parar de fingir. Agora, não seja crítico ou crítica demais não, tá? Porque tem gente que o marido chegou em casa e largou a toalha em cima lá do sofá. Nossa, esse casamento ele já está acabando. Calma, irmãos, também não é por aí. Não é por aí, você não vai superdimensionar tudo, não. Aqui, mas para de fingir. A restauração é possível, mas ela exige verdade. Olha, Deus não quer aparência. Grave isso. Deus não quer aparência, Deus quer transparência. Deus nunca gostou de aparência, irmãos. Desde o Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden, Deus nunca gostou de aparência, Deus sempre quis transparência. Opa, Deus está vindo aí, deixa eu pegar uma folha aqui, fazer uma roupa para mim,
para eu poder me apresentar diante de Deus. Aparência, Deus não queria aparência, Deus queria transparência. Em toda a caminhada, irmãos, no Antigo, no Novo, o Deus que se revela na Bíblia, o Deus que se revela em Jesus, Ele não é um Deus que quer aparência, não, Ele é um Deus que quer aparência. Olha, cura exige exposição. Em outras palavras, que muitas vezes nós fugimos dela, cura exige vulnerabilidade. Uma palavra pouco usada, pouco citada, pouco pregada, pouco vivida. Vulnerabilidade. Afinal, vulnerabilidade é o oposto daquilo que se prega hoje em liderança, em mercado corporativo. Porque tudo que vão te ensinar a ser é o oposto de ser vulnerável. Você vai fazer uma imersão lá porque você quer fazer uma aula lá para liderança, você quer virar um coaching, você quer melhorar a sua liderança no mercado de trabalho, você vai ouvir tudo, menos vulnerabilidade. Mas não existe cura, irmão, sem vulnerabilidade. Olha, não existe cura sem exposição. Quando Jesus curava cego, Jesus não pedia para o cego fingir que estava enxergando. Jesus pedia para o cego dissesse: Senhor, eu quero ver. Não é verdade? Jesus não pedia para o cego fingir que está enxergando, não. Ele pedia para ele se expor. O que você quer? Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É exposição, irmãos. É vulnerabilidade. Você já deve ter visto lá, quando Jesus curou aquele homem da mão ressequida, Ele não pediu para o homem esconder a mão. Está lá no texto, ele fala assim: estenda a sua mão. Para quê? Para que haja exposição, para que haja vulnerabilidade. Jesus permitiu que Jairo, mestre da lei, aquele que ensinava a Torá para vários judeus da época, aquele que era contra a pregação de Jesus ser o Messias, Jesus permitiu que pusesse. Visse Jesus ser tocado por uma mulher com fluxo de sangue e se tornar impuro. Ele viu Jesus ir até a casa dele e tocar num cadáver, que era a própria filha. Aquilo ali já desconstruía a fé de Jairo, irmãos. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus quer a nossa exposição. Mas não é uma exposição para nos envergonhar, é uma exposição para nos curar. Porque tem coisas que a gente não é curado se a gente não for exposto. Então, para concluir, irmãos, e para que a gente possa abrir os cômodos fechados da nossa casa, ou seja, para que a gente comece a abrir as portas, para que a gente comece a achar as chaves, ir lá e destrancar esses cômodos. Em primeiro lugar, reconheça que há portas trancadas. Reconheça que há portas trancadas. Quais são as portas trancadas na sua casa hoje? Quais são as portas trancadas na sua vida hoje? Quais são as portas trancadas na sua família? E aqui, irmãos, presta atenção, eu não estou falando de confissão nem de conserto, eu estou falando de reconhecimento. Reconhecimento. Muitas vezes, irmãos, o nosso maior problema não é o problema em si, é a resistência em admitir que ele existe. É julgar ser uma coisa que nós não somos. É julgar ter algo que nós não temos. É querer mostrar para o outro aquilo que é aparência. Aqui, irmãos, grava uma coisa.
Todo casamento é difícil. Não é só o seu, não. Criar filho é difícil para toda mãe. Não é só para você, não. Conciliar trabalho, família e conseguir tempo de qualidade para tudo, não é difícil só para você, não. No mundo de hoje é difícil para todo mundo. Ter vergonha de algo que nos expõe não é um sentimento que só você experimenta, não. Todo mundo experimenta. Todo mundo já teve ou tem vergonha de que alguém saiba de alguma coisa sobre nós. Essa é a nossa natureza, irmãos, é a nossa realidade. Agora, nessa relação, nessa caminhada com Deus, a gente precisa reconhecer que há portas trancadas e não ficar mantendo lá esse quarto fechado. Então, tem mágoa aí não curada? Olha, tem mágoa não curada aí hoje? Tem. Reconhece para Deus. Eu estou chateado, eu estou magoado. Eu estou magoado com a sogra, reconhece aí para Deus. Eu estou magoado com o esposo, estou magoado com a esposa, eu estou magoado com os filhos, eu estou magoado com o irmão da igreja, eu estou magoado com o pastor. Reconhece aí, cara. Reconhece aí, não joga para dentro do cômodo, não. Tem espiritualidade superficial na sua vida ou inexistente? Reconhece aí. Reconhece aí que não está tendo espiritualidade na tua vida. Quanto tempo você não ora, irmão? Quanto tempo você não lê a Bíblia? Quanto tempo você não tem um tempo de qualidade com Deus? Há quanto tempo você só vem na igreja pensando que ser igreja é vir para cá, só recebendo o que você recebe aqui do altar? Há quanto tempo você está vivendo assim? Reconhece isso. Tem feridas do passado que não foram resolvidas, que ainda te ferem hoje no presente? Reconhece aí. Às vezes a pessoa já morreu, ou pode estar viva, mas reconhece aí. A ferida de paternidade aqui nessa noite, tem filhos aqui feridos por pais? Reconhece. Quando reconhecemos e confessamos, abrimos a porta, irmãos, para que Jesus entre com graça, perdão e cura. Reconheceu? Olha, abra a porta com humildade, verdade e arrependimento. Abre a porta com humildade. Se já não está tendo humildade, porque você está fingindo uma coisa que não é, tenha humildade pelo menos agora na hora de abrir a porta. A chave da restauração não é a aparência, a chave da restauração é a rendição. E não existe rendição com arrogância, rendição só existe com humildade. Sabe por quê? Porque rendição, irmãos, é uma das posições mais vulneráveis que alguém pode ficar. Imagina um assaltante te rendendo. Rendição é isso. Rendição é uma das posições, irmãos, mais vulneráveis que a gente pode ficar. É por isso que muitas vezes uma oração sincera de rendição é uma oração feita de joelhos. Só que a chave para a restauração não é a aparência, a chave para a restauração é a rendição. Então é humildade para se colocar diante de Deus, diante das pessoas. É verdade para poder de uma vez por todas parar de fingir. É um arrependimento para dar novos passos. Para quê? Para que a luz de Cristo possa entrar. Foi isso que nós lemos. Nós precisamos trazer aquilo que está oculto à luz. A luz. A luz evidencia, irmãos. Olha, a luz evidencia. A luz mostra, irmãos, o que o escuro não mostra.
Então precisamos deixar que a luz de Cristo entre. Quando ela entra, irmãos, ela aquece. Se eu chegar aqui perto da luz, ainda que todos os aparelhos estivessem ligados, daqui a pouco eu ficaria com calor. A luz aquece. Aqui onde há luz, há aquecimento. A luz de Jesus aquece o seu coração. A luz de Jesus aquece o nosso coração. A luz de Jesus purifica. A luz de Jesus transforma. Aonde entra a luz de Jesus, o pecado, a escuridão, o oculto, ele perde o poder, ele perde a força. A luz de Cristo, grave isso, ela não vem para te condenar, ela vem para te restaurar. Não é uma luz para te acusar, é uma luz para te levantar. Agora preste atenção, ela não invade. Ela não invade. A gente está fechando aqui as janelas. Você vai ver futuramente os vidros dali dos vitrô filmado, porque a gente quer tirar uma boa quantidade de luz no culto da manhã de domingo, para que a pessoa também se sinta aqui como se estivesse num culto da noite. Então essa luz nós podemos fechar. Essa luz a gente pode fechar. Agora, a luz de Jesus, se eu fechar a porta, ele não entra. Se eu fechar a janela, ele não entra. Se eu fechar o quarto, ele não invade. Eu tenho que abrir as portas. Eu tenho que abrir as janelas. Eu tenho que dar luz. Eu tenho que permitir que a luz entre. A luz tem que entrar na minha casa. A luz tem que entrar na sua casa. A luz tem que entrar no meu relacionamento conjugal. A luz tem que entrar no seu relacionamento conjugal. A luz tem que entrar na nossa relação com os nossos filhos. A luz tem que entrar na nossa relação com os nossos parentes. A luz tem que entrar na nossa relação com a nossa vizinhança. Então, para que a luz entre, permite que a palavra de Deus seja centro na sua vida. Permita que a palavra de Deus seja centro na sua casa. Olha, busque intimidade e espiritualidade com esse que pode trazer luz para a sua vida. Converse com quem precisa conversar. Peça perdão, reconheça erro, quebre o silêncio. Troque a aparência da perfeição por um ambiente de sinceridade. Troca por sinceridade. Por quê? Porque nada que chega nas mãos de Deus permanece como chegou. Você pode dizer amém? Nada que chega na mão de Deus permanece como chegou. Tudo é mudado. Tudo é mudado. Então hoje não é tempo de fechar o quarto, o cômodo. Hoje é tempo de abrir. Hoje é tempo de limpar. Quem é que gosta de faxina? Levanta a mão, só para eu saber se gosta. Ó, parabéns. Mas, brincadeiras à parte, uma casa limpa é uma casa limpa, né, irmãos? Uma casa limpa é uma casa limpa, não é verdade? É ou não é verdade, irmãos? Ou tem alguém aqui que pensa o contrário? Irmãos, uma casa limpa é uma casa limpa. Cheirosa, perfumada, com tudo no lugar. É isso que Jesus quer fazer na casa que somos nós. Deixar limpo. Nosso casamento é imperfeito, mas ele pode ser limpo. Nossa vida é imperfeita, mas ela pode ser limpa. Eu tenho o hábito de, quando oro aqui no culto, eu falo: Deus, nós somos pecadores, mas perdoa os nossos pecados, para que a gente esteja inteiro aqui diante do Senhor.
A gente é pecador, irmãos, mas a gente pode estar inteiro. Olha, Deus te quer inteiro. Ele não quer só uma parte da tua casa. Ele não quer só uma parte da sua vida. Ele quer você por completo. Ele quer você inteiro nessa noite. Só que para isso tem que abrir o cômodo e trazer o que está lá para a luz. E é isso que metaforicamente pregamos, e é sobre isso que eu quero orar com você nesse momento. Você pode sair do seu lugar enquanto cantamos. Sai do seu lugar, vem aqui. Se você quer colocar a sua família em oração, eu quero orar por você. Fique de pé enquanto cantamos. Se você quiser, chega até aqui, e aqui nós vamos orar juntos ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti.
ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém. Pai, é em Teu nome que nós colocamos estas famílias, estas vidas aqui que estão aqui à frente, Pai. Há uma atitude de fé nesse momento em vir até aqui. E ao virem até aqui, Deus, trazem suas famílias, há casas representadas, há lares representados aqui, Pai. E a nossa oração, Pai, é que o Senhor nos ajude para que nossa casa, para que nosso lar, para que nossa família seja trazido para a luz, Deus, para a luz que é Jesus Cristo. E uma vez colocado diante da luz, Pai, tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está em trevas, tudo aquilo que está em pecado, Pai, possa ser quebrantado, curado e restaurado em nome de Jesus, Pai. Que não haja nesta noite mais nenhum impedimento que esteja presente dentro de alguma casa, onde houver, Deus, um cômodo fechado e ali estejam mágoas ou muitas coisas guardadas ao longo dos anos. Que este quarto seja aberto agora, ele seja liberto, ele seja restaurado, ele seja limpo, ele seja purificado, Deus, pelo sangue de Jesus. Que hajam famílias curadas aqui nesta noite, que haja um perdão, Deus, sendo trabalhado aqui e decidido na vida de pessoas, Pai. Que haja restauração acontecendo aqui em nome de Jesus. Que haja cura, que haja libertação, Pai, para nossas famílias, para nossas casas e para nossas vidas, Pai. Nós nos colocamos como dependentes diante de Ti, como pessoas vulneráveis, frágeis, Deus, e nós trazemos até o Senhor as nossas fragilidades, os nossos erros, as nossas falhas, e pedimos ajuda-nos, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a sustentar e a manter de pé a nossa casa, Pai. Ajude-nos, Senhor, enquanto pais. Ajude-nos, Senhor, enquanto cônjuges. Ajude-nos, Senhor, enquanto vizinhos, enquanto parentes, para que a Tua luz transmita através de nós, para que a nossa casa, Deus, seja uma luz, um farol que aponte até a luz, que aponte a Tua luz em meio às trevas, Pai. E que toda treva, todo mal seja dissipado na nossa casa, na nossa família. E nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.